Gente, então vamos começar, né? Quero saber um pouquinho da história de vocês, da história da Euvida. Como que começou tudo isso, né? Antes de mais nada. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Então, assim, a Euvida, ela foi um sonho... A gente construiu ela junto sempre, né? Mas caminhou em caminhos um pouco diferentes no início, né? Eu mais duas sócias, né? E nós alocamos um imóvel, que era o mais adaptado possível que a gente tinha naquele momento, e iniciamos a empresa do zero, né? Desde comprar colchão, talher, tudo, nós não tínhamos nada, né? Não tínhamos nem marca, nada. Começamos do zero, eu e essas minhas duas sócias. E por que começaram? Isso veio de mim, né? Meu pai sempre foi empresário, né? E ele trabalhou com construção civil a vida inteira. E eu gostava dessa ideia de ter uma empresa. E eu não sabia o que fazer. Aí meus caminhos foram me levando, eu me formei enfermeiro em 2006. Eu me formei enfermeiro, início de 2007, de janeiro de 2007. E aí eu comecei a sempre buscar algum caminho. O que eu vou fazer, né? E na época ali, 2010, 2011, começou a clarear esse norte dos residenciais aqui em Caxias do Sul, né? Tinha poucos na época. E a gente começou a pensar, Vívia, vamos pensar nisso. A gente pensou em vários tipos de negócios. A gente pensou, vamos montar uma clínica de feridas, vamos montar... mas sempre com a ideia de ter um negócio, né? Isso caminha com nós há bastante tempo. E a Vivi foi me apoiando e a gente foi indo. E aí juntamos eu mais duas sócias e a gente encarou, né? Era o que a gente sabia fazer de melhor, né? Com a nossa profissão. E era que a gente via de mais mercado naquela época. E aí surgiu em 2012, começamos, montamos tudo. Em 2013, iniciamos propriamente dito a hospedagem dos nossos primeiros pacientes. Não tinha o nome Euvida ainda? Tinha, já era Euvida. Desde que nasceu, ela é Euvida. Quem deu o nome? Eu. É? Né? Como é que a gente montou o nome? Eu tinha um vizinho, né? Era muito amigo meu na época. E ainda a gente só tem mais uma relação mais distante, mas um sábado à noite, acredito que foi, um sábado à noite frio ali, a gente abriu um vinho, né? Botamos um livro de gramática na frente da mesa e começamos a catar prefixos e sufixos, né? Emendando para tentar qual que fica mais legal. E nisso surgiu o Euvida, né? E o interessante foi que a empresa não existia ainda, o nicho de mercado não havia sido escolhido. O nome surgiu antes da gente ser um residencial, porque seria o nome da empresa que iria nascer. Indiferente do que eu ia criar, eu disse, Euvida, eu gostei de Euvida. Que legal. Né? Aí ficou Euvida. Daí... Nós começamos, minhas três sócias, depois uma desistiu, né? Vendeu para nós. E acho que foi ali por 2018, a minha segunda sócia também acabou me vendendo. Aí eu toquei com a Vivi me ajudava, mas ela tinha um emprego externo. Trabalhava fora. Trabalhava com outra atividade hospitalar e na saúde pública. E eu também tinha, até 2012 a 2018, também trabalhei com o hospital e a clínica. Como eu tinha sócias, eu trabalhava um turno na clínica e um turno no hospital. Quando eu fiquei sozinho, daí eu saí dos hospitais e toquei sozinho. Aí fui sozinho até 2021. Que daí 2022 ali que a Vivi daí saiu, se exonerou da prefeitura e veio trabalhar comigo e aí a gente toca junto desde então. Desde 2022 a gente trabalha juntos, né? Eu fiquei ali 2-3 anos sozinhos e por isso que a gente tá aí hoje trabalhando junto. Que legal. Em família. Agora tu falou da pandemia, eu não tinha pensado nisso. Como é que foi a pandemia para vocês? Pandemia foi uma situação bem, bem complexa. Em vários pontos, né? Os voos, né? Questão de saúde deles, né? Isolamento. Isolar eles, né? Então, foi suspenso visitas, as saídas eram muito restritas,
trabalhar o tempo inteiro de máscara, com aventais. Então, isso foi a parte mais difícil para os idosos, né? O distanciamento deles da família, porque por mais que tu fizesse chamada de vídeo, ligação, não era a mesma coisa do que estar ali presente, né, todo dia vendo o seu familiar. Então, para eles também foi difícil nesse sentido. O Covid foi desafiador, Pra todo né? mundo, Para todo mundo. Dá. E para a empresa, financeiramente também foi bem desafiador, porque se por um acaso tu tivesse algum surto na clínica, tu não podia internar novos pacientes, né? E graças a Deus a gente teve uma perda muito baixa, quase insignificante, não vamos dizer insignificante, porque todas as vidas são importantes, né? Mas por Covid a gente perdeu apenas 2 pacientes, né? Em toda a pandemia. Então, foi um índice baixo, né? E a gente teve surtos. Na época, nós tínhamos 25 pacientes internados. Nossa. E nós tivemos, dos 25 pacientes da clínica, 18 com Covid no mesmo tempo. Então, foram surtos bem importantes. Meu Deus. Em torno de 16 funcionários que nós tínhamos na época, 9 ficaram com Covid no mesmo surto. Então, a gente não tinha equipe e não tinha... E ainda tinha todo mundo... A maioria dos voos doentes, né? Então... foi um desafio. E financeiramente também foi um desafio, porque uma caixa de luva que eu pagava R$9, eu cheguei a pagar R$120. Nossa, que absurdo, né? Então, e tu não tinha para onde correr. Ainda que na época, e ainda hoje eu mantenho essa política ainda de ter alguns fornecedores com vínculo além do que ser só um cliente. Porque... eles não me deixaram na mão, né, no Covid ali, porque eles podiam vender para... Todo mundo disputava luva. Né? Era a prefeitura comprando luva, era o hospital comprando luva, e ele reservava a minha cotinha ali, sabe? Eu era um cliente pequeno, mas não fiquei sem. Então, é uma coisa que a gente valoriza hoje, assim, eu digo, Vivi, não vamos ficar trocando de fornecedor, porque eu vi como é importante ter um fornecedor bom, que goste de ti, além de ser só um cliente financeiro nessas épocas, porque Verdade, ele vai pensar em ti como um amigo, assim, olha... Não vou deixar aquele pessoal lá sem. Não vou deixar aquilo lá sem. Claro, ele tinha o lucro dele, ele não me vendia mais barato, mas eu, pelo menos, conseguia comprar. Garantia, né? Porque teve gente que não conseguia comprar, né? Álcool gel, a gente não conseguia comprar. Eu nunca fiquei sem álcool gel, nunca fiquei sem álcool, nunca fiquei sem luva, nunca fiquei sem avental, nunca fiquei sem touca, sem máscara, principalmente, nunca fiquei sem. Então, um dos aprendizados da pandemia foram esses, né? Às vezes, fidelizar que teu fornecedor pode, às vezes, não só no preço, né? Às vezes tu não tem que pensar só nisso. Às vezes tu tem que ter um vínculo nesse nosso ramo que oscila. Ter uma pessoa que te vê não só como um cliente pode fazer diferença. Com toda certeza. E agora, entrando um pouquinho mais dentro, né, da clínica, assim, como que é o dia a dia com vocês chamam de vós, idosos, como que vocês chamam? Porque acaba virando uma família, né, uma grande família. A gente chama de 3 formas, né, paciente, acaba sendo paciente, também, idosos e residentes, né? E vô, 4, 5, vamos aumentar aí para 4, 5. Mas nem todos são vós, né? Então a gente tem que cuidar. Os que não são vós não gostam. É verdade. De ser chamados, então a gente tem que cuidar. Normalmente no dia a dia a gente chama pelo nome, né? Porque estão ali com a gente, mas tem que ter esse cuidado, porque alguns não são avós, então... Não dá pra chamar todos de avós, é verdade. Não dá pra chamar todos de avós. E como que vocês, assim, no dia a dia fazem com que eles se sintam... Porque, assim, querendo ou não, tem uma grande... Como que eu posso me expressar? Um grande olhar errado sobre o residencial para idosos, né? Tem muita gente que olha... Até porque tem muitas clínicas que não são bem cuidadas, que não têm essa preocupação com os idosos, né? Como que vocês lidam com isso? Quando a gente parou para pensar a nossa missão na Terra, né? A gente colocou... Uma dessas é mudar esse paradigma, né? Fazer as pessoas pensarem diferente, conhecerem também o diferente, né? Clínica de repouso era um asilo, né? Exato. Começou sendo um asilo com a ideia de isolar pessoas doentes, né, com demência. Exato. E a maioria eram entidades filantrópicas, né? Coisas nesse sentido. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a gente
tivemos uma questão de que temos pessoas vivendo mais, isso é fato, mas depois de uma determinada idade com comorbidades, né? E essas comorbidades que geram dependência. E essas dependências geram cuidados que muitas vezes é difícil fornecer em casa. É muito difícil, por exemplo, ter cuidador em casa, né? Aí aqui eu posso listar N motivos, né? Não sei nem se posso falar todos, mas existem problemas que chega para nós. Problemas de furtos, problemas de o cuidador conhecer toda a estrutura tua familiar, né? Que é muito íntimo o contato, muito né? íntimo. Então, uma pessoa estranha todo dia dentro da tua casa, então prejudica a tua liberdade com a tua família, né? Teu relacionamento com teu marido, tua esposa, com teus filhos. Tu tem uma pessoa estranha dentro da tua casa 24 horas por dia. Isso é um dos problemas de ter cuidador em casa. Outra questão, acaba sendo caro também ter cuidadores em casa, e a gente tem, o Brasil em si tem um problema na questão trabalhista, né? Tu tem que ter com todos seguindo ao pé da letra a legislação, acaba se tornando muito caro, né? E muitas vezes as pessoas acabam fazendo meio improvisados essas contratações e tendo problemas jurídicos importantes, né? Então, elas têm esse problema. E nós temos o problema de rotatividade, né? Então, assim, as pessoas acabam tendo que colocar nas suas casas muitas pessoas diferentes e por essa rotatividade, e às vezes eles não têm para suprir, né? A pessoa tá um feriado, vou viajar. E aí, tu tá programado, tu faz o quê? Faz o quê? Né? Domingo, um atestado. Isso importante e a pessoa fica doente ou não comparece. Daí tu faz o quê? Tu tem que... É verdade. Aquela tu fica totalmente que depende do teu independente. cuidado não pode ficar desassistida, né? Exatamente. Então, são um dos problemas que eles nos trazem, assim, no momento que eles chegam até nós. E fora que também, eu agora falando um pouco mais com conhecimento de causa, né? Porque a minha avó passou por muitos cuidadores em casa. E por a gente chamava de asilo ainda na época, né? Asilos, casas de repousos, enfim. E a gente, quando foi em casa, assim, foi bem complicado, assim, porque era isso, um dia a pessoa resolvia não aparecer, e aí todo mundo trabalhando, o que ia fazer, e ela sozinha, ou então a minha avó tinha um temperamento forte, então não... Mandava embora os cuidadores? Mandava embora todo mundo. Acontece. Uma pessoa que não aguentava, ela saía. Então, é complicado, né? Assim. A gente sempre nota, assim, é muito nítido, que as pessoas, elas têm uma culpa, né? De botar em clínica de repouso. Exatamente. E elas tentam, elas seguem um cronograma. É muito... Você já conhece. É o cronograma. Primeiro... Não, meu pai cuidou de mim, a gente é 2, 3 irmãos, a gente consegue cuidar deles. Tentam sozinhos, pagando cuidador de noite ou final de semana. Dura 3, 4 meses essa opção, eles se cansam, entram num estresse ali, uma briga de família e acabam desistindo dessa opção. Aí eles migram pro cuidador. Aí no cuidador eles entram no problema de rotatividade da pessoa estranha em casa e das causas trabalhistas. Abandonam o cuidador, e aí que eles começam a... Quando eles saem, que eles veem que eles não conseguem cuidar sozinhos, eles pensam casa de repouso ou cuidador. Aí eles ficam na dúvida. Desde que eu entrei no ramo, tá me mudando, assim, as pessoas já estão começando a olhar a casa de repouso como a segunda opção, em vez da... Sério? Que bom. Elas já estão preferindo botar numa instituição, num residencial de idosos, do que com cuidadores em casa. Então, eles passam por esse sentimento. E eles carregam essa culpa, né? Essa culpa é do familiar, ele carrega com ele, porque dói, ele se sente incapaz, vem um sentimento de abandono, por que eu estou fazendo isso, né? E a gente sempre tem um exemplo que nós usamos muito na clínica, que é o seguinte... O teu pai tá vindo pra clínica não é por que tu quer tirar ele de casa, porque hoje no Brasil a gente institucionaliza as pessoas que precisam de cuidados. É muito raro uma pessoa, eu quero ir lá por querer morar no residencial. Quero morar, não. Um paciente que
ele anda, ele consegue por si, ainda não precisa de auxílio para nenhuma atividade do dia a dia, é muito raro esse paciente procurar um residencial e dizer, eu quero morar para ter companhia. Ainda não chegamos nessa... Não acontece isso ainda. Não, muito raro. Muito raro, tipo... Então, a pessoa vai porque precisa de tem comorbidades e precisa de assistência. Aí, o que ela encontra na clínica? Um leque de profissionais, né? Encontra fisioterapeuta, encontra nutricionista, enfermagem, médico, assistente social, terapeuta ocupacional, atividades... Na clínica é ouvida, né? Não são todas. Então, isso acaba trazendo confiança para o familiar e ele opta pelo residencial, né? E eu dou o exemplo de que, por exemplo, assim, se teu pai está doente, tu fica se culpando de encaminhar ele para o hospital? Não. Porque precisa, porque é o melhor local. Então, a gente tenta colocar isso para o familiar. Ele está precisando de atendimento, ele está precisando de assistência. Então, a clínica acaba sendo o melhor local nesse momento. Então, não te culpa, né? Pensa que tu está fazendo o melhor por ele na situação que tu pode. A gente coloca nossos filhos na escolinha porque é o correto a fazer, né? Se nós temos uma pessoa que está debilitada, que está doente, com sequela de uma doença grave, que precisa de cuidados 24 horas, hoje, na minha opinião, claro, né? O residencial de idosos é uma boa opção a ser pensada. E outra questão também que a gente vê que quando eles não optam pelo cuidador, né, que a família cuida, que ela fica cansada no final, né, porque normalmente, às vezes não conhecem como lidar com esse paciente, é um paciente acamado, com uso de equipamento, tipo de sonda, de coisas assim. Então, eu sempre costumo dizer assim, a questão eu não quero levar porque eu não vou ficar o tempo inteiro, mas não é a questão do tempo. Eu sempre brinco com eles, o tempo de qualidade, né? Porque tu tá 24 horas, mas tu não tá tendo um tempo de qualidade. Tu tá cansado, tu tá irritado, enfim, tu não tá dando... Preocupado, né? Tu não tá dando aquele... não tá ali naquele momento passando um tempo, curtindo aquele momento. E lá na clínica, eu sempre digo assim pra eles, quando eles vêm fazer a visita... A minha função como empresa é manter esse paciente limpo, com as medicações em dia, com a fralda trocada. Todo o cuidado dele, eu que tenho que prestar a segurança dele. A parte do carinho e do amor, essa é da família. Eu nunca vou substituir ela. Claro que a gente se apega a eles, não tem como. São pessoas cuidando de pessoas. Então, a gente se apega a eles, né? Eles têm uma história, eles vêm... A gente conhece as famílias. Eu costumo brincar que a gente acolhe o residente e a família, todo mundo, né? Então, eles vão ter o tempo de qualidade conosco ali, porque eles vão vir para fazer a visita e curtir o seu familiar. Eles não têm que se preocupar se a medicação foi dada, se ele tá... Claro que eles vão se preocupar, faz parte, isso é normal. Mas eu quero dizer, não é como tá em casa, sabe? Que é tu pra fazer, né? Não é só a preocupação. Exatamente, né? exatamente. A gente passou por tudo isso com a minha avó e olha que eram 11 irmãos, né? E mesmo assim, ninguém deu conta de cuidar em casa, né? Porque a minha avó... Ela teve todas as fases também, né? A fase de ter um pré-derrame, aí precisava de alguém junto, porque ela não podia beber, não podia fumar, ele tinha que estar cuidando para ela não fazer isso. Aí depois ela teve um derrame, ficou com um lado todo paralisado, então ela ficou acamada 3 anos, né? Então, foi bem complicado, assim, essa coisa de estar em casa, eu vi muito isso complicado. No dia a dia, né? Essa realidade de todo mundo se sentindo culpado, porque tá todo mundo correndo, todo mundo aí se sente culpado de deixar em algum lugar, se sente culpado de deixar em casa. Se sente culpado porque não dá a atenção que achava que deveria dar em casa, né? Exatamente. Mas tem outro porém de estar em casa também, né, com um cuidador, que é que tu não consegue acompanhar todo o tempo também, né? Exatamente. Então tem mais o porém de daqui a pouco ainda tá sendo o que a gente vê, infelizmente, né? Mas ainda tem a questão de a pessoa poder estar sendo maltratada, né? Que não acontece, por exemplo, na clínica, porque tu tem todo o cuidado, né? E são mais pessoas, né? São mais pessoas. Exato, tem mais gente. Mais olhos olhando, porque, por exemplo, no Vida, a gente considera um dos nossos principais diferenciais é o horário de visitação livres. Tu pode chegar lá a hora que tu quiser, o dia da semana que tu quiser, tu vai entrar. Tu vai tocar o interfone e vai entrar. Então, assim, se tu não tá fiscalizando nós, o familiar do outro tá lá fiscalizando. Né? Alguém tá lá. Então, a gente é muito fiscalizado, né? Então,
é muito difícil isso acontecer. E nós temos medidas para controlar isso, né? A gente tem câmeras em todos os ambientes, né? Tirando os banheiros, todos os outros têm câmeras, tem supervisões em todos os turnos, tem o familiar autorizado a entrar a qualquer momento na clínica. Então, essas situações acabam diminuindo esse risco muito, né? Porque a gente lida com pessoas, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, a gente lida com pessoas e as pessoas carregam seus problemas, às vezes carregam seus problemas para o trabalho. E o nosso desafio ali é dar essa proteção pro idoso, e a gente acredita que com os métodos que a gente está usando hoje, a gente consegue alcançar esse objetivo de trazer essa segurança, essa garantia para a família de que não vai estar ocorrendo agressões, não vai estar ocorrendo nenhuma situação mais delicada nesse sentido. A família pode se sentir mais tranquila, Mais né? segura. Pode. Então, com o monitoramento, a câmera ajuda muito também, né? Porque tu tem a imagem ali, então... E a questão do horário de visita. Tu entrar ali e poder ver o teu familiar a qualquer hora. Tu com tempo... Porque, assim, a rigidez, ela é difícil. Porque, às vezes, tu não tem... o horário de visita é das 3 às 4 da tarde. Eu tô trabalhando nesse horário. Exato. Então, como é que tu vai estar presente ali? E é a primeira clínica que eu conheço que tem essa flexibilidade, que nem vocês. Desde que abriu. Foi a nossa a política da empresa. nossa política sempre foi essa de nós estranhamos muito porque no Covid nós fomos obrigados, né? A gente achava ruim. É A verdade. gente não foi o único momento que nós não mantivemos, aí foi por uma ordem, Maior, né? era a ordem da vigilância, era obrigatório manter fechado, né? Então, foi o único momento que, desde que a gente nasceu a empresa, que não é horário de estação livres. Nossa, isso é muito legal mesmo. Então, é a garantia do familiar, né? Se ele tem alguma dúvida, vai lá, né? Nós já tivemos familiares, claro, é exceção, mas tinha familiar que era médico e fazia plantão, né? Nossa clínica é muito próxima do Hospital da Unimed. No intervalo dele, de noite, ele ia lá às 3 da manhã visitar o pai. E o pai dormindo, certo? Sim, só ia lá dar um beijo. Tem familiares nossos que vão todo dia, no final do dia, dar a sopa, botar o pai ou a mãe na cama. Que esse é o cuidado deles. Não que as gurias não estejam lá para fazer isso, mas é um momento. A pessoa se sente bem fazendo. Entende? Exato. Tudo bem. Então Ela vai participar ali no refeitório, né? Eles sabem, se tá mais cheio, eles esperam, né? As pessoas têm bom senso, né? Podem ir no quarto, então todos os nossos ambientes, os familiares podem entrar, né? Então, assim, ele pode ir lá no quarto, daí se ele quiser acompanhar a mãe dele para deitar, ele vai acompanhar, né? E isso é o que traz segurança, e a Elvida ali também, ela é nós, né? Eu e a Vívia que estamos ali, né? 90% do tempo tentando ali, recebendo, conversando com eles. Então, ela tem uma persona por trás. É verdade. Né? Ela tem uma alma por logo, trás. né? Né? não é um logo. Exatamente, não é um logo. Então, isso para nós é uma... Para nós é bom, porque a gente acaba formando vínculo e mantendo os nossos clientes. E para o cliente é uma tranquilidade. Com certeza. E aí gera vínculo de confiança, né? Também com eles, que é fundamental, né? É verdade. Né? O vínculo de confiança, ele é muito importante. Hoje são quantos que vocês têm lá? 65. Nossa, bastante A gente. gente cresceu. Bastante gente, que legal. Nossa, da pandemia pra cá foi um salto, graças né? a Deus. Que bom. Em 2019, 18, ali a gente começou com um projeto de expansão. Daí a gente foi em busca de investidores, né? E graças a Deus a gente conseguiu convencer os investidores, eles também confiaram na gente. E aí nós temos uma estrutura hoje toda feita para ser clínica. Né? Ela é locada, ela é uma empresa, mas o projeto, desde o início, foi feito para ser clínica. Então, nós não temos degraus, nós temos corrimões por toda a estrutura, entra a maca, cadeira de roda em todas as peças. Nossa. Nós temos um sistema de segurança contra incêndio bem eficaz, né? Toda nas novas legislações.
muito bem. A gente passou pelo Covid, então, durante o projeto, então, pensamos muito nas janelas, temos muitas janelas para ventilar, para pegar sol, né? Foi uma das coisas que quando a gente passou assim... Janela grande. Tem que ter janela grande. Então, temos janelas grandes, né? Mas todas com rede de proteção para evitar qualquer acidente, né? Temos um bom pátio, eles têm um solar para pegar sol, né? Não tem um piso de fácil limpeza, né? Então, são coisas, parece simples, mas que no dia a dia do trabalho fazem toda a diferença. E né? para o familiar também faz. Quando eles chegam e tem o primeiro impacto, que eles veem e dizem, nossa, mas é diferente, é grande, arejado. Porque ela foi construída para ser isso, ela foi pensada para isso, né? Então, a questão dali das rampas, não ter rampa, não ter degrau, porque degrau não pode ter, tem que ter a rampa daí, né? Então, isso tudo facilita a vida dos residentes também, elevador para maca. Muito. Né? Então... Imagina isso, tu não encontra lugar nenhum. Os quartos todos foram pensados que a maca entra dentro do quarto, do lado da cama. Nossa, então, se tem alguma intercorrência que precisa entrar a maca... A gente ainda se lembra, quando eu sentei com a arquiteta, fazendo os estudos lá, botando o tamanho da máquina, fazendo o giro dentro do quarto, do corredor. Então, a maca faz o giro em todos os corredores, faz o giro em todos os quartos, né? Foi pensado, né? E a gente sentou junto, então... Veio todo o know-how do arquiteto, veio o nosso know-how de enfermagem, de dia a dia também. De hospitais. Foi bom não ser assim de cara, né? Ter uma bagagem prévia para fazer esse projeto, porque daí a gente conseguiu pensar e ver erros. Quanto tempo vocês já tinham quando fizeram o projeto? Nós tínhamos quase 8 a 9 anos. Bastante tempo de experiência, né? Não era então foi muito bem pensado. Foi bem pensado. Então, esses detalhes foram importantes. Mesmo assim, ainda tivemos coisas que eu vou te dizer que se eu fosse fazer agora, a gente faria diferente já. Ainda tem coisas que daria para ser diferente. Exatamente. Mas obra é assim, sempre tem, né? É verdade. Sempre tem. E agora, aproveitando a estrutura da clínica, né? O que vocês têm, assim, de atividades com eles, que eles possam se sentir em movimento, né? A gente tem fisioterapia todos os dias, né? De segunda a sexta. Isso ajuda a ter... Temos uma atividade em grupo também, durante as semanas que eles participam, que daí é uma atividade mais lúdica, mas de fisioterapia também. Eles adoram essa parte. A gente trabalha bastante com música com eles também, que eles gostam. Vai o gaiteiro toda sexta-feira, tem o bailinho, eles adoram. E a gente trabalha com atividades cognitivas também, pintura, artesanato. Isso é tudo mais no período da tarde. Daí. Bingo. Toda semana tem que ter. Senão dá ruim. Também a gente mantém a questão da religião deles, então... Todo mês o padre vai fazer uma missa, o padre Tadeu, que nos acompanha nesse momento. Também, uma vez por mês, vai o pessoal da capelania fazer um culto com eles também. Porque a gente tem que atender todas as religiões, né? Então, é aberta a todos... Vai padre, vai pastor, vai... O pessoal do reiki, vai o pessoal da passe. Que legal! A religião que quiser entrar na clínica vai ser entrada, né? Vai ter liberdade, tem que ter livre acesso, né? E também a gente tenta, pelo menos uma vez por mês, às vezes, levar eles externamente, né? Para ter esse convívio com a sociedade. Então, tem a festa da uva? Vamos para a festa da uva. Mentira, sério? Vocês levamos. Veio o circo. Fomos pro circo. Ai, gente, que legal. Cinema. Vamos pro cinema. Nossa, que fantástico isso. Porque eles não vivem só naquele mundinho ali fechado. Não. Então, que nem agora, mês que vem, a gente vai fazer um passeio diferente. Vamos para Caravaggio. Então... Nossa, eles devem amar, né? Então, a gente vai tentando agora, a gente tá... Porque isso é uma coisa que demanda, né? A logística de mover os voos é bem complexa, né? Porque assim, o pessoal pensa, é só botar no ônibus e tá tudo certo. Não, a gente começa uma programação uma semana antes, porque tu tem que pensar quem tu vai levar,
Botar um cuidador por cada Botar um cuidador para cada avô, tu tem que pensar que se o familiar vai autorizar, tu tem que organizar. É que nem assim, então, essa logística, ela não é de um dia pro outro, ela começa já antes, né? Mas eles adoram. Então... Até porque tem os horários de remédios, de certo, das rotinas deles, que tem que cuidar, né? Então, eles adoram esses passeios externos, assim. Nossa, mas deve ser fantástico, assim. E a gente sempre... É divertido, mas é bem cansativo, mas cansativo. é bem divertido. Ali a locomoção deles, botar no ônibus, desce do ônibus, aí sobe no ônibus de novo, desce no ônibus de novo, né? A gente sempre consegue um ônibus adaptado, tem um elevador, mas é uma mãozinha de obra ali para fazer o deslocamento, mas compensa, né? E a gente também convida sempre os familiares, nesses momentos que a gente vai, a gente convida os familiares para eles participarem com a gente, né? Vamos junto. Que legal. Então, o familiar que quer acompanhar, vai junto com a gente. Nossa, que legal. Isso eu nunca tinha visto também. Muito legal. É o que está vindo das novas clínicas, né? Vai ter que ser por aí, né? É o cuidado mais humanizado. Sim. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Porque às vezes a pessoa é cadeirante, usa fralda, mas a cabeça está 100%. Né? Ela não quer ficar só sentada vendo a Globo. É verdade. Ela quer fazer outras coisas, né? Quer trabalhar o cérebro, né? Sim. E a modernidade vem, né? Porque, por exemplo, quando eu iniciei, raros voos vinham com celular. Hoje é difícil o voo que já não vem sem. É verdade. Que já não Todos vem têm, sem. certo. A maioria já vem. Os quartos, a gente já está tendo que ampliar ali nossa questão do Wi-Fi, espalhar para a clínica, porque todos vêm com Netflix, né? Então, eles... são coisas que são mudanças, né? O celular é uma mudança, assim, acho, 6, 7 anos para cá, começou, assim, a vir bastante idosos com o celular, né? Que era uma coisa não tão comum antes. Sim. O Netflix, por exemplo, não precisa me preocupar com a internet no quarto. Agora a gente tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar porque vai ter que o sinal de internet tem que chegar no quarto. Até para o celular. Tipo, tem que chegar para o celular e para TV. Pro Netflix, né? Então... Que legal, nossa. São preocupações que eu não tinha, por exemplo, quando a gente começou a clínica. A internet tendo aqui nos escritórios, na sala aqui, beleza, né? Mas a gente já teve que ampliar para os quartos, já teve que... Porque começa tem que fazer a chegar, toda uma logística. Começa a vir as demandas dessas questões que novas, né? Novas, entre aspas, né? Mas para o público da terceira idade, está fazendo uso. Que legal, nossa. E falando assim, porque quantos funcionários vocês têm lá hoje? Quantas pessoas? 43. Quantos colaboradores? 43. Bastante gente. Bastante E como que vocês têm como que vocês fazem essa seleção dos colaboradores? Que não deve ser fácil, né? Não. Não é. Hoje, a gente enfrenta uma dificuldade com a rotatividade, né? Então, a gente tem um núcleo permanente de treinamento. Tenta treinar. A Vivi até é uma das responsáveis, né, pelos treinamentos. Eu que treino, sim. Eles. A gente toda semana tá tentando fazer alguma coisa ali de diferente para treinar. Porque o treinamento que eu dou às vezes no início do mês, eu tenho que dar de novo no final do mês, porque já algum funcionário não pegou aquele treinamento. Então, a gente... E nós Constante. somos a primeira clínica em Caxias do Sul a dar um curso de cuidador de idosos com certificado, né? Nossa! Eu sou enfermeiro, sou pós-graduado em ensino técnico, tudo, né? A gente formou todo um polígrafo, teve material, teve festa de formatura, a gente fez bem caprichadinho assim para valorizar o nosso profissional, né? Então fomos a gente formou nossa primeira turma em novembro passado. Novembro passado, eu acho, se eu não me engano. Primeira turma de cuidador de idosos do residencial. Porque a gente não abre para fora, né? A gente trabalha só com o nosso público interno, sim, só os nossos colaboradores internos. Onde vai terminar, a gente não sabe, mas... Eu ia dizer, porque é legal isso de daqui a pouco abrir um pouco mais, porque vocês têm mais... Isso, vocês conhecem mais pessoas, né? A gente não tem perna neste momento. Porque não é fácil, né? Então, neste momento, não. Mas a gente pretende fazer mais uma turma interna de novo esse ano. A gente vai se programar ali mais pro meio do ano, né? Porque o curso de cuidador eles têm fora. Só que a prática da realidade do dia a dia ali, eles não têm, né? Então, com a gente, ele sai com certificado e sai com certificado de horas práticas também. Que legal. Então, mas foi bem legal, assim. Foi um projeto piloto bem legal.
Nossa. E como que vocês captam esses colaboradores hoje? Como que vocês entrevistam? Assim, qual que é os critérios, né, Olha, para assim, trabalhar com vocês hoje? tem que ter, né, a gente não exige tanta experiência, porque isso a gente forma lá dentro, né? Tem que algumas características de berço, né? Que é empatia, carinho, né? Responsabilidade. Isso Respeito. Respeito é fundamental. O resto a gente consegue... A técnica ali a gente resolve. É que nem né? eu A gente capacita lá dentro e molda, qualifica esse profissional. Então, né? o pessoal liga lá e diz, mas eu não tenho experiência. Eu digo, não, tá tudo certo. Tu gosta de trabalhar com um idoso? Tu gosta de trabalhar com esse público? Porque ensinar trocar uma fralda a gente ensina, tá? Mas ensinar eles a ter carinho, ter respeito, ter empatia por esse paciente, isso eu não ensino. Tem coisas que não tem... Pro cuidador, né? Nós propiciamos isso. Aí tem outras funções, né? Que, por exemplo, a nossa gerente, ela está terminando o curso de enfermagem, né? Ela tem... Nesse sentido, todos os nossos supervisores ou são técnicos de enfermagem ou estão na graduação, com quase término de graduação de enfermagem, depois vão estar ficando como enfermeiros. Que legal. Né? Então, são pessoas que são da área da saúde, né? A gente tem bastante profissionais da área da saúde. Temos técnicos de enfermagem nos turnos, que daí fazem a parte de medicação, os técnicos, né? Então, o cuidado específico ali, alguma tráqueo, manuseio de sondas, administração de medicação, a gente tenta deixar com o técnico de enfermagem, né? E cozinheira, até nós temos pouca rotatividade na parte da cozinha, então já estão conosco há bastante tempo e já segue o baile sozinhas, né? Já conhece o gosto. Eu ia dizer. A gente tem que pensar o cardápio, né? Ele não posso fazer churrasco para eles. Eles não têm nada que é muito duro, muito difícil de mastigar. Então, até isso a gente tem que pensar. Isso tudo né? tem que pensar. Mas como é que eles vão comer carne? Panqueca? Lasanha? Carne de panela. Carne de panela. Eles gostam muito, eu não gosto, mas eles gostam do fígado, com batatinha lá. Eles adoram. Eles adoram. Amam. Mondongo, eles adoram. Eu também não curto muito. Adoro. Então, são coisas assim que tu tem que pensar no gosto deles, né? Não adianta eu fazer lá... Bife à parmegiana. E eles não gostam. E nada de muito temperado, né? Por exemplo, na clínica, nós não usamos condimentos, né? Todo o nosso molho é feito de tomate, não usa nada de extrato de tomate, é tomate puro. Caldo de galinha não entra, a gente tempera com temperos naturais, então... É uma comida bem gostosa, mas ela não tem nada de condimentos, né? Até é bem comum, assim, às vezes os voos saem para visitar os seus filhos, às vezes vão almoçar no domingo, e em casa a gente usa, eu e a Vivi usamos condimento em casa, a gente não tem nada contra os condimentos, não é por natureba, né? É porque eles têm o sistema digestório mais... É diferente, é mais sensível. Eles voltam com diarreia. Né? Eles voltam Pior, já não estão com mais dor de acostumados. estômago, referindo a algum desconforto, às vezes. Desconforto, assim, mas a diarreia é um quadro, assim... Daí eu já peço para as gurias, foi para casa, né? Elas, assim... Já conhecem. Eles voltam assim, com uma... 2 episódios, assim, mas eles já sentem, né? Comi a massa, comi aquela massa que eles queriam, sabe? Com aquele molho vermelho, só que a gente faz aquele molho vermelhão, só que a gente põe um monte de tomate e tritura. Aí em casa... Que é muito mais saudável. Né? Em casa a gente acaba usando, né? O extrato de tomate, coisas assim. Aí eles sentem. Eles sentem na hora, assim, eles acabam não sentindo o condimento. Para o idoso não é... Para ninguém é benéfico, né? Mas o idoso, ele acaba sentindo... É ainda mais sensível, né? E a gente nota muito isso, né? Fritura também. Eles têm dificuldade bem grande. Eles têm uma dificuldade, tipo... A gente faz, mas assim, é uma coisa que não dá pra ser seguido. Tem que fazer. Batata frita, não é? A gente faz a batatinha, mas a gente faz tipo de air fry, assim, sabe? Né? Aí vai tranquilo, porque eles adoram batatinha. Mas tem que ser tipo air fry, né? Tu fritou, assim... Digamos assim, eu fiz batata frita ontem, fiz um bolinho de chuva hoje, e daí vou fazer uma outra... Não, vai dar já certo. Começa a Eles vão ficar mal. Eles vão ficar ruim. Já começa a ficar ruim. Então, tem que ter esses cuidados com a alimentação deles. Uma das características que a gente tem na clínica também, que na questão de alimentação,
nós fazemos sopa todas as noites, né? Eu ia adorar, então. Eu amo sopa. Tem muito... Eu não como sopa, né? Nunca, por exemplo, a Vivi também quase nunca. E tem vô que, eu não como sopa. Imagina se eu vou comer sopa. Eu gosto do meu café, eu gosto de janta, não sei o quê. É muito engraçada a migração, assim, porque eles ficam uma semana batalhando ali com o pão, com o café deles. E olhando pra sopa do vizinho. Em uma semana eles estão comendo a sopa. Sério? A gente continua, às vezes, com o pãozinho, diminui, claro, daí o pão da noite, mas assim, como a sopa claro, as pessoas, às vezes não é um alimento tão rico, mas tu carrega de coisa ali, ele fica no E a gente até já tentou trocar, tá? A gente tentou um dia botar um risoto, botar uma coisa diferente. Uma polenta com leite. Não Tem deu que ser a certo. sopinha. Tem que ser a sopinha. Tá, e a sopa vem que horas? Sopa de feijão, eles adoram. Tudo bem essa entrada, mas eu quero a minha sopa. Mas, gente, eu sou a louca da sopa. Eu amo, eu comeria todos os dias. Teve um dia que a gente fez um Eu salchipão. comeria todo dia, Eu então. comeria, tranquilamente. A gente dava risada. A gente fez um salchipão pra eles de janta, né? Lá fora. E daí a gente não fez sopa, porque, né? Enfim. E a janta? Tá aí, que horas vem a sopa? Melhor se eu digo que a gente não tem sopa, não, mas tem que ter a sopa. Até estranharam. Que legal. E vocês têm lá, assim, idosos que não têm, aliás, que não têm mobilidade, por exemplo, que têm algumas dificuldades maiores? Como é Sim. que é isso? Aí depende da comorbidade, mas nós trabalhamos com pacientes, a gente não classifica por grau, mas a legislação classifica, né, que seria o grau 3, que eles chamam, que é o paciente que tem dificuldades para realizar todas as atividades do dia a dia, né? Ele não consegue tomar banho, não consegue se alimentar sozinho, Ele não consegue consegue fazer se nada virar na sozinho, cama, nada. né? Aí Vocês entra a têm comorbidade esses também? de AVCs, Parkinson avançado, né? Nós temos sequelas pós-Covid, de pacientes que ficaram muito tempo internados a nível hospitalar, ficaram acamados, né? Pacientes traqueostomizados, né? Pacientes usando oxigênio. Alzheimer também tem? Tem. Demências frontais, né? Muito, muito comum também. E como que vocês lidam, assim, com esses casos? Provavelmente tem um tratamento bem diferente, assim, né? Eu digo assim, porque precisa de mais cuidado, né? Precisa Exatamente. de mais atenção ainda. Exatamente. Esse é o dia a dia do hospital, né? Esse paciente, por exemplo, nós temos leitos específicos para isso, eles ficam do lado do nosso posto de enfermagem, é a rotina hospitalar, né? Esse paciente passa por uma rotina hospitalar. Ali a gente tem o posto, né? E daí a gente prioriza esses pacientes no andar ali do posto de Ficam mais enfermagem. nossos olhos, Ficam mais né? nos nossos olhos. Porque eu costumo brincar, o paciente que ele sai da cama, ele não fica no quarto, né? O quarto é para dormir. Ele fica ali com a gente, porque ele levanta, ele vai pro café, ele tem uma atividade, ele recebe visita, daqui a pouco já tá na hora do almoço, daí eles gostam de fazer aquele soninho de meio-dia ali, né? Aquele cochilinho, daí o pessoal da equipe da tarde já entra, daí já vem, daí de tarde sempre tem alguma atividade com eles, então já desce, já vai pra fruta, já vai pro café, fica pra atividade, então eles vão pro quarto pra dormir, eu costumo Eu ia te dizer. perguntar como é que é o dia a dia deles. É isso aí, daí vai pra janta, daí tem a ceia e assim a gente vai. Tem o cuidado de higiene, tem o banho. Tem o banho, e nesse meio tempo tem tudo isso, né? Tem a troca de fralda, tem o auxílio para ir pro banho, tem o auxílio para ir para o banheiro. Então, esses pacientes mais dependentes da gente, a gente costuma manter ali embaixo conosco, porque o andar de cima, que nem eu brinco assim, é para dormir. Verdade. Como que é o espaço, assim? Vocês estão falando de andar de baixo, andar de cima, São né? 10 andares, né? Tem um terceiro andar que ele é mais a garagem, né? Que é um depósito. Aí nós temos o andar térreo ali, que ficam as salas, o refeitório, parte administrativa e assistencial, ali, pouso de enfermagem e quartos, né? Dos pacientes. Cabem 20 pacientes no andar de baixo. E temos o andar de cima, que é exclusivo leitos, né? Aí são exclusivo leitos. Comporta todos os outros 45 leitos. E vocês têm uma preocupação, assim, de tentar manter alguma autonomia para eles? Como é que é isso? Sim. Por exemplo, assim, a questão de o vô comer sozinho, né? A gente deixa ele tentar comer sozinho o máximo que ele consegue, né?
A gente faz algumas atividades ali com a fisioterapeuta, com a TO também trouxe umas ideias. A gente engrossa o garfo, né? Com um TNT ali pro vô conseguir pegar melhor, né? Para conseguir se alimentar com a colher. A gente fatia o alimento, né? Pica todo o alimento e ele se alimenta. Então, a gente tenta manter essa autonomia, principalmente na alimentação, né? A questão do caminhar também, a gente tenta manter o máximo que pode, ele não... Fora da cadeira de rodas, porque a hora que eles vão para a cadeira de rodas, eles não saem, eles se acomodam também, né? Então, isso a gente trabalha com a físio também, para o máximo que a gente conseguir manter eles fora, melhor, assim. Então, nem que seja curtos espaços, mas fazer eles andar. A gente vai com a cadeira ali, se precisar, mas faz ele fazer essa caminhada. Isso é importante, né? É porque para nós nos facilita, né? Até para fazer uma higiene nele, alguma coisa, se ele tiver força nas pernas, isso facilita muito o cuidado. Né? Eles têm alguma rotina de exercícios físicos também, além da fisioterapia, ou tá já junto? Tá tudo junto com a físio. Porque é bem importante. Quem comanda também. isso é a físio. É bem legal. E como que vocês ajudam, assim, os idosos a manterem uma relação com a família? Ou isso é normal, a família já tem essa preocupação, pelo menos as famílias de vocês? Ou vocês precisam fazer alguma... Depende. Tem famílias mais numerosas que, por exemplo, um filho, dois que visitam, né? Que são aqueles mais apegados. Alguns moram fora, né? Tá chegando uma leva de pacientes que têm filhos no exterior, né? Bastante gente que tá morando fora e tem os pais aqui, né? Uma demanda que nós não tínhamos E tá agora vindo começou, com mais frequência, uns 2 anos né? para cá, começou a acontecer mais seguido, assim. A família, ela tem um livre acesso. Então, assim, a gente vai intervir quando a gente notar que tem alguma coisa muito errada, assim, alguma coisa assim... Já aconteceu de... Já teve, mas é muito raro. É exceção à regra. Não é o normal. O normal é a família... o idoso chegar e pedir, né? Pela família, alguma coisa assim. Não, é muito pouco, muito de... É exceção, né? A maioria dos familiares mantém... Os nossos familiares são bem presentes, graças a Deus, assim, a gente... Na maioria das clínicas também acabam sendo bem presentes, assim, sabe? Porque, claro, é que depende muito do trabalho de cada um, né? Tem gente que consegue vir todo dia. Tem umas, assim, a visita frequente, uma vez por semana, no mínimo quase todos... diria quase 100% dos voos recebem uma visita semanal. Que deve ser importantíssimo para eles também, né? Exatamente. Manter esse vínculo com a família. Sim. E tem o caso que é os voos que recebem menos visitas, é aqueles que não têm filhos, né? Tem bastante que não tem filhos? Não é a maioria. Não é a maioria. Mas tem, né? Não é uma porcentagem tão baixa também. Porque provavelmente daqui para frente vai aumentar isso ainda, né? É a tendência, pelo menos. É a tendência. A tendência. Então, assim, as pessoas vão ter que pensar nisso, né? Quem tem mais filhos recebe mais visitas. Quem depende mais de sobrinhos, de coisas assim, acaba tendo um pouquinho menos de visita. Isso é uma realidade que a gente não geram abandonos, não, mas assim, eles não têm... depois que a pessoa acaba ficando viúvo, né? Dependendo só de parentes não diretos, né? Acaba recebendo um pouquinho menos de visitas. Mas a maioria que tem filhos acaba recebendo mais frequente. Até digo para a Vivi, né? A gente dá o conselho, tenha filhos, né? A gente brinca, tenha filhos. Parece que... mas a gente nota que quem tem filhos tem uma retaguarda melhor na velhice. Se é por obrigação, se é por amor, não sei, mas tem. Mas tem. Né? Eu não vou entrar na psicologia. Não é nosso campo. Mas é um campo vasto de estudos aí. Mas quem tem filhos tem mais retaguarda, né? Essa é a estrutura, a base familiar ali faz diferença no momento de comorbidade do idoso. Vocês têm filhos? Agora vamos entrar na pessoalidade de vocês. Dois filhos? Uma menina e um menino. Qual que é a idade? A Isa tá com 11 e o Lucas tá com 9. Porque vocês dois são casados, né? Acho que a gente não falou isso no início. Não, a gente não. Casamos. Conta um pouquinho da história pessoal de vocês também. Vamos lá, então. Pessoal, a gente se conheceu. A clínica é a cara de vocês, né? Então, vamos conhecer um pouquinho. A gente se conheceu na faculdade.
Daí a gente acabou casando ainda na faculdade. Mentira, sério? Sim, vai fazer 19 anos esse ano, de 20 de A namoro. gente casou em 15 de julho de 2006. Então, Que legal. e a gente vem construindo uma vida junta aí, né, Fer? Altos e baixos, mas a gente é bem parceiro, assim, do outro. A gente compartilha os mesmos sonhos, né? A gente quer chegar nos mesmos locais, né? A gente tem propósitos parecidos, né? Então, de um cuidado humanizado, de deixar alguma coisa de diferente nessa vida para a geração futura, mostrar que pode ser diferente, sabe? Que a gente pode fazer um carinho, Que não é cuidado pecado. com carinho. Né? Clínica de repouso não é um pecado. É não verdade. Nossa, Né? isso. Que não é um depósito de idosos, como muitas vezes eles chegam lá com essa coisa, nossa, é um depósito. Não, não. Dá para fazer um trabalho legal, dá para fazer um trabalho com amor, com carinho. Então, Quebrando paradigmas. essa é a ideia. Que legal. É, que nem muitas pessoas nos pedem assim, qual que é o futuro, né? Não sei o quê. É um mistério. Eu não sei responder exatamente assim, porque hoje nós temos no mundo, por exemplo, o povo europeu, ele já ficou mais tempo com menos filhos, né? Tá tendo aquele futuro dos condomínios de idosos, né? Eu já vi falar disso. De coisas nesse sentido, né? De morarem juntos. Cada vez mais os idosos conectados Isso, entre si, entre porque a família diminui o tamanho. Em Caxias do Sul, na região nossa serrana, eu acho ainda distante Eu não vejo. A curto prazo, eu não vejo isso. Eu vejo, assim, nosso modelo meio americanizado ainda, porque nos Estados Unidos é muito parecido com o nosso sistema, assim, institucionaliza quem precisa de cuidados e não quem quer ficar junto com... O motivo da institucionalização é precisar de cuidados e não... É uma doença, alguma coisa. Não um desejo... eu vou porque eu quero, assim, tô de boa, né? Não, eu vou porque eu preciso, né? Ainda meio voltado ao hospital saúde, né? Eu já penso nisso, assim, porque eu ainda não decidi se quero ter filhos ou não. Mas eu sempre digo, se é pra ter, então é 2 no mínimo, né? Porque eu sou filha única. Eu também. Eu fico pensando já na velhice dos meus pais, eu sozinha. Então, eu sempre penso, se é pra ter, então é pra ter 2, né? Não só um. Não, eu pensava de dizer assim, é muito ruim ser sozinha, não tem com quem brigar, não tem com quem brincar, não tem com nada. isso Daí eu disse, também. Fer, 2 tá... Não, mas 2 tá de bom tamanho. Mas eu ainda não decidi, a gente ainda não decidiu, né? Mas eu penso nisso. Tudo bem, se eu não tiver, eu vou ir pra algum lugar com outros idosos e eu já penso nisso. Mas a nossa região aqui, né, pode mudar nos próximos tempos, né? Mas hoje a pessoa mas tu vai querer ficar na tua casa, até que tu pode. É isso. Sim. Né? Tu vai sair da tua casa quando tu não puder mais. Senão tu vai ficar na tua casa. E às vezes nem quando tu não pode, tu não quer muito, né? É Então, verdade. A gente gosta muito da casa. Da casa da gente. Né? A nossa região aqui, não digo por ser italiana ou mais, né? Nesse sentido, mas a gente gosta muito da casa, né? Mas a gente viu isso agora, pô, Ter a casa própria. nas enchentes, né? É um sonho do brasileiro ter a casa própria Muito né? apego, né? Então a gente tem muito apego. A gente não sai de casa por qualquer motivo. Vou ir lá pagar aluguel num condomínio pra morar com outras pessoas. Eu vou ficar na minha casa. Né? E eu me junto com meus amigos a hora. E nós vemos como esse futuro. Assim, hoje eu não Hoje este é o mercado. Daqui 10 anos, talvez a gente possa estar te dizendo, não, vai ser diferente, mudou. Mas hoje esse é o mercado. A gente não recebe essa procura de pessoas querendo morar conosco porque quiseram. Vontade própria. Se a pessoa é independente total, diferente da idade, ela tá em casa. Tá em casa. É, porque a gente viu, assim, coisas que me chocaram nessa enchente que a gente passou recentemente aqui. Foi idosos que não queriam sair da casa de jeito nenhum. A água chegando no topo. E eles não E queriam. eles não queriam sair, porque era a casa deles, né? Mas tu pensa que ali tem uma vida, né? Exato. Tu viveu a vida inteira. Tu viveu a vida, teus sonhos estão ali dentro, o que tu construiu tá ali dentro. Então, de certa forma, eu entendo também. E ali a gente trabalha com isso também. Quando a familiar vem para institucionalidade, a gente diz, quer trazer a coberta?
ok, traz a coberta, quer trazer o criado mudo, botar uma foto, quer trazer a cama, se não é grande, a gente vai dar um jeito de fazer encaixar. Nossa, que legal. Porque é um pedacinho da casa deles. Tem que ser um pedacinho da casa deles. Eles têm que se sentir acolhidos ali conosco, né? Então, a gente tenta dar esse suporte para eles da melhor forma possível, para eles ficarem ali e ficarem bem, como se fosse a casa, uma extensão da casa. E eles, assim, no dia a dia não relatam pra vocês. Vocês devem ter muitos relatos deles, né? Mas, assim, eles não relatam uma segurança maior por estarem ali, em vez de estar em casa? Quem tá ali já, né? O jaleco. O jaleco traz segurança. É, né? O idoso, ele... falando mais, assim, no idoso... bem mais idoso, assim, né? 85, 90 anos, assim. Ele tem medo de morrer sozinho. Aham. Né? Então, ali ele se sente... Dá uma segurança nesse sentido, né? Eu passei mal, surge uma ambulância lá. Eu vi que meu vizinho passou mal, já veio um monte de gente atender ele, já veio uma ambulância lá atender, ele já foi acolhido, tudo. Eles têm esse medo, tem. Porque a minha avó, antes de ter o derrame, ela tinha a casa dela, morava sozinha, mas como os filhos moravam todos em volta ali, né? Ela, todos os dias, 6 da tarde, fazia a malinha dela e ia dormir na casa de um dos filhos. Ela não dormia sozinha. Não dormia. São partes, né? E tu sabe que a gente trabalha com quartos semi-privativos, né? A gente não trabalha com quartos privativos. E às vezes eu costumo dizer assim, que o quarto privativo é mais pro familiar. Eu dar o melhor que eu posso para o meu pai e para minha mãe. Porque eles gostam do semi. Porque eles se sentem confortáveis, porque eles sabem que tem uma pessoa do lado. Que se eu passar mal, o meu vizinho vai ver e vai pedir socorro. Se eu tiver um pesadelo, tem alguém do meu lado. Não estou sozinha. Não estou sozinho. Então, quando a gente construiu ela ali, tinha opção. Dava para trabalhar com tudo privativo. Mas não... A gente notou que eles gostam mais do... Eles se sentem confortáveis em ter... Porque, claro, tu não vai botar um paciente acamado com um paciente lúcido. Tu tem que manter um padrão dentro dos quartos, né? E eles se tornam... gente, é uma vida normal. Eles discutem de vez em quando, eles se dão bem, mas eles se defendem, entendeu? Meu companheiro é meu companheiro. Que legal, nossa. E deixa eu pedir para vocês, quais são as principais medidas de segurança que vocês tomam para evitar acidentes do dia a dia mesmo, né? Uma foi a estrutura da clínica, né? Piso adequado, não ter degraus, câmeras em todos os ambientes. Barras de apoio, banheiro adaptado, banheiro é largo, né? Camas com grade, né? Todo paciente que tem risco de queda, ele fica numa cama com grade, né? E são as medidas mais preconizadas nesse sentido de prevenção de acidentes. Porque, infelizmente, pode acontecer. Pode acontecer. Já aconteceu, né? E não é o desejável, mas... Não é aquilo que a gente quer, mas e gosta, mas... E mesmo tendo toda a estrutura, ainda pode. Assim, tu pode estar ali do lado e acontecer. Pode cair junto contigo. Pode cair andando na rua, né? Então, Pode estar assim... com o cuidador segurando e se o cuidador passar mal, cai os dois. Né? Já tivemos casos de que aconteceu assim, o cuidador, sei lá, aquele movimento de ajudar, ele tonteou e acabou indo os dois, né? O cuidador e idoso. Então, e assim, pode acontecer de qualquer forma. Exatamente. Agora, tu ter as medidas de prevenção já ajuda a evitar muita coisa. Ajuda né? bastante. Exatamente. E aqui o pessoal perguntou bastante, né? Porque eu fiz uma relação de dúvidas frequentes no Google, né? E eles tinham bastante dúvidas, assim, com relação a emergências, né? Se tinha uma equipe preparada nas clínicas. Nós temos uma linha de emergência, né? Que tem os itens básicos ali, uma equipe treinada, né? Temos técnico de enfermagem e equipe de enfermagem para isso. E quando há necessidade, a gente tem um convênio com uma empresa imóvel, né? Com uma empresa que presta pré-hospitalar, que vai estar lá em questão de 20 minutos, vai estar lá uma ambulância com o médico e o sistema avançado de suporte à vida para encaminhar esse paciente para o melhor local. Depende da emergência, né? Então, a equipe está preparada, né? São profissionais da área de saúde e todo turno tem profissional da área da saúde, né? E temos o suporte do convênio com cobertura pré-hospitalar de uma empresa terceirizada. Nossa, que legal.
Então, se ele passar mal, vai ter a ambulância lá que vai atender. E sobre os familiares, acho que a gente falou bastante, mas é sempre bom reforçar, porque eu acho que é um diferencial muito legal de vocês, assim. Que é sobre a rotina dos familiares. Então, eles não têm rotina. Eles Não. podem ir quando eles quiserem. Exatamente. No horário que eles quiserem. Que legal. A única coisa é que a gente dá uma controladinha no número ao mesmo tempo, Sim. né? Por exemplo, um sábado à tarde, se cada familiar quiser ir com 10 familiares, não vai dar certo. Né? Pensa que a gente tem 65 pacientes, então são falando aí de 650 pessoas. É um show, né? Então, assim, tirando isso, a única coisa que a gente dá uma controlada e comunica aos familiares é o bom senso no número de pessoas. Tipo, a gente pede, vem por 2 por vez. Pode vir 10 pessoas durante o dia, mas 2 por vez ali, não tem problema E nenhum. vocês têm, por exemplo, tal grau de familiar que pode vir? Não. Não. Qualquer um pode vir. Qualquer um pode vir, a não ser que se a família fizer uma restrição. Sim. Daí é diferente, daí é a família, mas senão, não. Familiar vem e visita. Qualquer pessoa, vem amigos, vem Que legal. Nossa. sobrinhos. Nós tios, temos uma paciente que as amigas às vezes vão lá jogar canastra com ela, né? Legal. Nossa. E ela ama, de certo. Sim. Que legal. E tem algum protocolo específico para garantir a privacidade dos idosos? A gente segue a questão assim. Os banheiros, né? Mesmo os quartos sendo duplos, né? Por exemplo, quarto feminino é quarto feminino, né? Não existe mistura de sexos. Vocês separam? Sim, sim. É numa parte da clínica. Só se é casal. Aí pode ficar no mesmo quarto se é casal. Tem casais lá? Já teve. Já teve. Agora né? não. Agora, no momento, Agora nós não não. estamos com nenhum, mas já tivemos alguns, né? Que legal. Tem roupeiro individual, tem o bidê individual, todas as roupas são marcadas, né? Elas descem para a lavanderia e lavadas, separadas e acomodadas pelo... Então, a privacidade, tu vai estar assim... tu vive num ambiente coletivo, né? Mas tu tem a tua individualidade. Por exemplo, tu tem tua cama é sempre a mesma, tu vai dormir sempre na mesma cama, no mesmo quarto, vai ter o teu roupeiro, tu vai ter o teu bidê, tu vai ter tua televisão, tu vai ter teu kit de higiene lá, é o único exclusivo teu, né? Então, as coisas, a gente mantém nesse sentido, tu vai usar o teu banheiro, tem a porta, vai ficar fechado, né? Vai estar tu e o cuidador, né? Não tem câmera dentro do banheiro, né? do banheiro. Tem nos quartos, mas o acesso das câmeras não é para todo mundo também. Sim. É só a direção da empresa que tem acesso. Então, Não é qualquer funcionário ou qualquer pessoa Não. que trabalha. Legal. Eles têm um monitoramento, a gente fica ali, mas acesso das gravações, das coisas, é só a direção da tem empresa. a central de câmeras, né? Tem uma Sim. central ali, Dá enfim. pra evitar quedas, Dá pra né? evitar queda. Então, mas o acesso, digamos assim, tirar uma gravação dali, voltar e ver aquela imagem, aí é só Com com a mais gente. detalhes, coisas assim, não, daí é só conosco. E além dos cuidados médicos, né? Que eu já vi que vocês têm uma baita preocupação com isso. Como que é o lado emocional deles? Como que vocês lidam com isso? Cara, isso aí depende muito da abertura do idoso, né? Tem idoso que te dá abertura de que se tu chega a esquecer de dar bom dia, ele vai lá no teu escritório bater lá. pra Sim, te eles dar bom vão. dia, Sim. né? E tem idoso que é mais fechadinho, é mais quietinho na dele, gosta mais da sua privacidade, conversa mais com o seu familiar, não é tão aberto. E tem vô que é expansivo, né? Que aceita teu carinho, né? E o psicológico deles é nesse sentido, assim. Muitos têm a questão, primeira entrada, ali o primeiro dia, às vezes é um ambiente novo. Aí, Estranho. nós sempre pedimos e priorizamos a internação no início da manhã, né? Para o idoso ter o dia inteiro ali para se adaptar, para não dormir num local completamente estranho. Então, a primeira noite, primeira semana, às vezes é um pouquinho mais delicado, mas eles vão entendendo, vão conhecendo, vão Vão confiando. criando confiança na gente, né? Sim. E vai indo. Aí eles veem que a família mantém o vínculo, né? Eles, tá de boa. Não fui abandonado. Não fui abandonada, exatamente. Tá vindo, tá tudo certo. A comida é boa, né? Certo, eles fazem amizade. Eu tô quentinha, eu tô limpinho, não estão me judiando, sabe? verdade. Então, Eles vão embora. assim. O primeiro impacto, às vezes, alguns vem de boa, segue e vai embora. É que nem criança em escolinha. Tem criança que se adapta no verdade. primeiro dia e vai tudo certo, né? E não acontece nada. Tem criança que chora um mês, né? E o idoso... Não é infantilizar ele, a gente não deve infantilizar nenhum idoso, mas o processo é parecido, né? Não tem como dizer assim, é assim.
né? Tem idoso que Não existe uma fórmula mágica, não é tão né, para simples. adaptação. Às vezes sofre um pouquinho mais, né? Às vezes a gente precisa do apoio da família mais presente. Muitos idosos, às vezes, vêm com medicação de muito tempo de uso, de que não, às vezes não está mais adequado, fez um acompanhamento médico não adequado, assim. Aí a gente prioriza isso também, às vezes fazer uma adequação de prescrição médica, às vezes é muito importante. Vocês têm esse cuidado também quando Sim. ele chega para ver Sim. qual medicação que está tomando e se ela é correta. Se tá... A gente avalia o idoso, né? Se ele tá bem com o que ele tá tomando, tudo certo, né? Mas ele não está confortável, ele não está bem, a gente vai trabalhar com o profissional médico para Junto com a família, a gente trazer mais senta com a conforto e família. qualidade de vida para esse idoso. E muitas vezes, conforto e qualidade de vida indica alteração de medicação, né? Ninguém dopa, ninguém faz nada disso, mas uma pessoa, um idoso com medicação adequada, é um idoso com uma qualidade de vida melhor. Né? Então, isso é um item bem importante, que as pessoas têm medo, dopam, né? Até porque não é interessante ele ser dopado, porque tudo fica mais difícil. Pra Fica vocês também, fica né? difícil de alimentar, fica difícil de dar medicação, fica difícil de fazer os cuidados dele. Então, tipo, não... E a gente fala da qualidade de vida dele, né? Que piora. Então, não. A pessoa tem muito preconceito com a Tem parte muito. médica, da questão, o que vão medicar, né? Mas é função da empresa orientar a família, dizer, olha, acho que pode ser melhorado, né? Existem margem para melhorar aqui, vai trazer mais conforto para ele, vai trazer mais conforto para vocês, né? E hoje a gente tem a medicina aí para ajudar. É né? verdade. E se temos, por que não aproveitá-lo, Exatamente, mas... Da forma correta. Tem bastante gente que é contra, sabe? Não pode medicar, não pode, né? Aí são E tudo bem, a gente respeita a opinião do familiar. cada um tem a sua opinião, né? E a gente tem que saber lidar com quem nega a medicina, que acha que todos os remédios fazem mal, e tem aquele que quer tomar remédio para tudo, Para tudo. né? Tu vai saber lidar com todas as pessoas, Sim. né? É bem difícil, às vezes é complicado tu dizer que tu precisa de um remédio, às vezes a aceitação é bem difícil, às vezes é tranquilo. Aí é diálogo, conversa, bons O médico profissionais. fazendo esse meio campo também, conversando, Hoje sabe? a gente tem colegas que trabalham com a gente, que indicam nós, a gente indica eles, né? Então, eles confiam no nosso trabalho, a gente confia no deles, e isso facilita muito esse meio de campo. Até a conversa. Até a conversa, porque gera qualidade de vida Sim. para eles, né? Eles... Porque às vezes a gente não faz... Eu tenho o celular pessoal do médico, né? Então, ele atende, a gente troca mensagens... o que tu acha? Qual que é a tua opinião como enfermeiro, né? Pra Vive ali, o que tu acha que posso melhorar? Né? Ele traz nesse sentido. Porque às vezes o familiar, ele também não tá com a visão total. Não. Né? Ele tá bloqueado, às vezes não acha... tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando a demência, que ela é mais gradativa, ela não é abrupta, né? De entender e aceitar que o seu familiar está com a demência. E aí eles negam muitas coisas no médico, né? Não faz tá isso, bem, tá não tudo faz ok. aquilo. E às vezes não é a realidade, né? Por uma negação de aceitar que aquela pessoa que te criou, que te deu a vida, que era o teu herói, agora está num processo de demência. E precisa de Precisa de cuidado, precisa de auxílio, que talvez não... de remédio, né? Que muitas vezes não se lembra mais de ti, né? Então, a família precisa também. Eles Não têm... são só flores. Não são só flores. Não são mesmo. Então, a gente tem que trabalhar com a família também essa questão. Olha, tá começando, talvez vai piorar um pouco. Essa queda, ela é rápida. A gente já vai... porque a gente conhece os sinais, né? Não estando aí, a gente conhece os sinais. Então, faz parte também do nosso trabalho chamar a família, sentar com ela e dizer, tá começando, talvez vá mudar um pouco aqui, um pouco ali. E um fato importante das pessoas... elas acham que a passagem do tempo no idoso de 85, 90 anos é igual para nós. Um ano de tu ir de 85 para 86 não é que nem tu ir de 40 para 41. E muda muito. Muda muito. Às vezes, mas ele dirigia até o verão passado. Né? Mas na idade dele, às vezes, as comorbidades são mais rápidas. eu costumo dizer que um ano para eles é 5 para nós. Nossa.
Então, as coisas evoluem mais rápido. A gente não pensa nisso. Eu que não tenho esse convívio diário, assim, né? Nunca tinha parado pra pensar Sabe dessa que forma. até nas fotos, porque a gente tem pacientes que moram conosco há 7 anos, né? Então, todo Natal eu faço uma fotinho de Natal deles com o gorrinho ali. E daí eu, às vezes, comparo uma com a outra, de um ano pro outro, assim. A gente tem bastante, já nota bastante a diferença, assim, deles. Nossa. Faz parte, né? Faz Tem que saber parte. lidar com isso aí. E faz parte nós como empresa, é nossa obrigação como empresa, e preparando a família para isso, né? Que, por exemplo, tem voos lá com 94, 95 anos que o ano que vem, às vezes a demência vai estar mais importante que esse ano. Sim. E tem que aprender a pessoa, quanto antes aceitar e não lutar contra, é melhor. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem muitos tratamentos que revertam, né? Nós temos tratamentos que diminuem o processo. Deixam ele mais lento. Mas, assim, uma Desacelera. reversão, não temos, né? Então, são coisas que às vezes, o aceitar, né? Faz parte e conviver com aquilo da melhor forma possível, do que a negação, a briga. A negação é sempre o pior caminho, É. né? Não é o caminho ideal. É. E eles, como que é eles, assim, com relação à aceitação de medicação? Eles se negam muito ou eles já são mais tranquilos? Tem de tudo. Tem de tudo também. Tem esse porém, quando a família aceita, tem que... Tem de idoso tem que tudo. aceitar. Gente, tem alguma história emocionante, alguma história legal que vocês queiram compartilhar? Tem uma paciente nossa, né, que ela chegou pra gente acamada, usando sonda. Era um pós-operatório de tumor de face, de mandíbula aqui. E ela, com traqueostomia, tudo, bem debilitada. E ela foi evoluindo, a gente conseguiu fazer a retirada da tráqueo, a gente conseguiu fazer a retirada da sonda. Ela voltou a comer via oral, voltou a andar. E hoje ela tá com... Ela é a nossa auxiliar na cozinha, né? Porque se eu tirar ela, a gente tirar ela da cozinha... É funcionária. É funcionária. Ganhou uniforme. A gente ganhou uniforme, a gente fez uma entrega, até tem no Instagram nossa ali, a gente fazendo. Sério? Nossa. A gente entregou um uniforme pra ela, ela fica lá com as meninas, auxilia pra lavar uma louça, uma coisa assim. E aí... E cobra o salário. Cobra o salário também da gente. E é uma história muito emocionante, porque tu vê que, às vezes, as pessoas pensam... A gente pensa assim, eles trabalham com o fim da vida, né? Porque é a última morada deles conosco. E a gente não tá trabalhando só com o fim da vida, a gente também tá falando de reabilitação residencial de idoso, é para reabilitar. É para dar uma qualidade de vida melhor para eles. E ali tu consegue ver isso e ter aquele carinho, ter aquele... conseguir tocar o outro mesmo. Voltar aquele amor para ti, assim, é muito gratificante. É uma história dela de superação, do nosso trabalho, ver que o nosso trabalho tá ali, que a gente conseguiu um resultado com ele. Então, é muito legal. Aí ela tá lá, ela cobra o salário, ela cobra presente, ela... Querida. Uma queridona. Qual é a idade? A Tere tá com 80 e pouco. 80 e pouquinho. E trabalhando lá ainda. Nossa, milhão! E tira ela da cozinha pra ver a guerra e tu compra com ela. Nossa, que legal. E tem histórias de tempo, né? Eu tenho uma idosa que... A minha filha tem 11 anos, né? Ela tá há 9, quase 10 comigo. Vai fazer 10 desde 2015 Nossa. ela internou comigo. Vai fazer 10 anos esse ano. Então, assim, ela viu minha filha de colo, viu nascer meu segundo filho e ela participou de todos esses momentos. Que legal. Né? Da mudança da clínica, no início da clínica, do crescimento da clínica. Então, assim, ela faz parte da tua vida. Ela é uma terceira avó para os nossos filhos, assim. Os nossos filhos têm um apego com Nossos ela. filhos frequentam a clínica, né? Frequentam, eles vão bastante. Então, assim, Nossa. são pessoas, por exemplo, tu convive 10 anos com uma pessoa todos os dias, Como que não vai virar parte da família, né? né? Então, essas histórias, assim, que vão se apregando. Essa que tem a foto com o filho no colo? Não, essa é uma outra avó. Mas ela também tem várias, né? Mas ela é mais quietinha no canto dela, assim, mas... Mas por tem exemplo- fotos da Isa no colo dela. Por exemplo, ela tá 10 anos comigo. Ela criou um hábito desde que ela entrou na clínica. Ela me espera, diferente do dia que eu tenho livre, porque eu tenho que ir no banco lá pegar a aposentadoria dela.
Com ela. com ela. Então, tipo, faz 10 anos que eu levo ela a pegar a aposentadoria dela no banco. Nossa. Né? Comprar os remédios. Que ela gosta de fazer isso. Contigo. Aham. Criou esse hábito. Tem esse hábito e... Não vai os filhos, não vai, né? Eles trabalham todos e ficou comigo, assim, e tá tudo certo. Ela já não pede mais pra ninguém, ela sabe que, diferente do dia ali, o dia que der, a gente se organiza, ela espera. Vou há 10 anos, todos os meses com ela no banco, na farmácia. Nossa, que legal. Né, Tem comprar as uma coisas. história também, que essa me emocionou bastante, que foi no Dia dos Pais. Mentira minha. Ele é um paciente acamado nosso, né? E ele tá há uns 2 anos já bem acamado. E faz um ano que ele veio morar com a gente. E a gente fez um almoço de Dia dos Pais, né? Fez um almoço com eles, em comemoração. E a gente convidou os familiares, os filhos, enfim. E a filha dele veio e me disse assim... Sabe, faz quanto tempo que eu não almoço com meu pai? Meu Deus. Quanto tempo que eu não tenho esse momento com meu pai de poder sentar na mesa e, por mais que ele não coma, dar a mão para ele comer com ele. Então... São essas coisas, assim, que vão... Nossa, que fantástico. Ui, cheguei a arrepiar. Tá. E agora, vamos aproveitar que a gente tá nesse embalo emocional, assim. O que vocês acham que diferencia a Euvida de outras clínicas, de outros residenciais? Nossa, Nossa, o amor pelo que a gente faz. a gente gosta do que faz e a gente busca, aí acaba encontrando no caminho pessoas que acabam amando o que fazem também. Então, nós, com a nossa equipe, é o humano. Indiferente da estrutura, podia estar na estrutura que eu tivesse. Se eu tivesse com a equipe que eu tenho hoje, eu estaria a mesma qualidade de atendimento. Né? Então, o humano, ele é a total diferença. Né? É humano cuidando de humano, né? Então, e tu vai achando pessoas com a tua afinidade, né? No caminho, assim. Uns não batem contigo, eles entram, podem entrar, mas acabam saindo. Não, eles não conseguem fluir no nosso ritmo, né? Então... Quem vai ficando é que faz parte. A gente preza muito, né? Eu tenho funcionários com 10 anos de 11. 11. Né? Nossa, desde que começou. Desde que começou. Né? E não é 1, 2, são mais, né? Então, a gente não gosta de trocar funcionário. Por exemplo, a nossa gerente é uma funcionária que iniciou como cuidadora de idosos, né? A gente foi incentivando ela, fez o técnico, aí foi Pra faculdade. exerceu bastante tempo de técnico de enfermagem com nós. Aí, na nossa mudança ali, ela se destacou, né? Fez gerontologia. Fez já a primeira faculdade de geronto e agora está na faculdade de enfermagem, né? E tá com nós aí há 11 anos já também. Então, Nossa, que legal. É meu braço direito agora. Que ofertar na faculdade, então... Ela que... Que tá sempre contigo lá. Aham. Que legal. E os serviços que vocês oferecem, né? Acho que seria legal vocês listarem todos eles e se tem como personalizar, né? Tipo, uma família, por exemplo, eu quero isso, quero aquilo, ou não, vocês têm um método de trabalhar, como que é? Assim, nós trabalhamos um pacote, né? É moradia permanente. O idoso vem e mora conosco, tá? E dentro desse serviço tem os profissionais que vão estar inclusos e alguns serviços de hotelaria, né? Por exemplo, assim, profissionais que nós temos. Enfermagem, 24 horas. Médico, né? Nos acompanha lá, avalia os voos, inicia algum antibiótico precoce, caso precise, né? Ele trabalha nisso. Ele não altera a prescrição do voo. Não é a ideia dela fazer uma alteração. Tu toma teu remédio do coração há 40 anos. Ela não quer ser uma cardiologista. Mas, por exemplo, assim... começou a ter uma infecção urinária, alguma coisa, para evitar uma internação. Vamos ter que coletar um exame de sangue, ver. Para evitar uma prostadinho. internação. Essa é a função dela. principal dela. Entendi. Temos fisioterapeuta, temos nutricionista, temos assistente social, temos cuidador de idosos, temos A cozinheira. cozinheira, lavanderia e higienização. Todos esses nossos serviços. Serviço de hotelaria, o que nós temos? Né? Alimentação, todas as refeições, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, fruta da tarde, lanche da tarde, a janta e a ceia. Nós temos o processo, a lavanderia, então toda a roupa é lavada ali na clínica, a gente tem uma lavanderia industrial na clínica, tá? Nós temos a parte de hotelaria, toda a parte dos Roupa. quartos, roupa de cama, isso é tudo da empresa.
o que consegue diferenciar, assim, um pouco de personalizar, às vezes, o familiar que é mais físio, assim, eu quero mais horas dedicado. Aí, ou ele conversa pessoalmente com a nossa físio, fora do horário, ela atende ele particular, ou vem um profissional externo e faz esse complemento com o familiar. Daí eles se envolvem diretamente entre eles. Assim, quero a gente trabalhar só indica. com uma fono. A gente tem um profissional ali que a gente acabou conhecendo nos atendimentos, daí a gente indica. Daí eles vão personalizando. Então, se eles quiserem, eu quero esse tratamento específico pro meu familiar, eles podem fazer. É a parte, pode. Psicologia, os principais à parte, né? Dentista, psicologia e fono é a parte. Esses é mais a parte. O nutri, físio, assistente social, médico, enfermagem, cuidador de idosos, essa parte assistencial, todo conosco. Todo no pacote do valor da mensalidade, tudo incluso, né? E o familiar tem que acabar, a gente optou por essa forma, né? Porque existe muito diferente de gosto. Os itens de uso exclusivo no idoso, o familiar traz. O perfume, o creme, a escova de dentes. Então, o kit básico de higiene que ele quer uso exclusivo na pessoa. Aí vem Até porque alguns têm alergia a algum tipo de creme, não dá pra difícil ser... com todas essas pessoas tu criar um padrão Sim. do que usar. Então, isso fica a cargo da família. Vocês falaram um pouquinho antes, mas acho que é legal a gente abordar isso especificamente, né? Como que é feito o processo de adaptação pro primeiro momento, né, do idoso na casa? É que não tem um protocolo em si. Cada paciente ele é único, né? Cada pessoa responde de um jeito. Então, o familiar vem, ele faz a primeira visita. Alguns familiares optam, quando o paciente é lúcido, por trazer ele para nos conhecer, para conversar com a gente primeiro, para ver se é realmente esse lugar que ele quer. Porque quando o paciente lúcido é lúcido, isso é muito importante. Porque ele tem que se sentir acolhido naquele ambiente, ele tem que querer fazer parte. Então, eles fazem uma pré-visita e depois o idoso vem junto e faz uma outra visita. Daí a gente mostra a casa, faz toda uma visita normal. Então, e daí depende do paciente. Se é um paciente acamado, se é um paciente que tem mais resistência a chegar no residencial, que não... eu não quero vir, eu não quero ir para um residencial, não quero. Acontece também. Quando chega ali, aí é diálogo. É diálogo, é conversa. É conversa, é passar confiança. É mostrar pra ele que ele tá seguro, que a gente não vai medicar. É porque eles têm muito medo de esconder no remédio na comida, sabe? Então, ver que ele vai poder comer, que não tem nada. É mostrar pra eles que a gente não vai judiar deles. É deixar a porta do escritório aberta, ele poder entrar a hora que ele quiser. Porque a gente trabalha ali, a gente trabalha no meio deles. Então, eles entram, eles saem do escritório, eles vêm, dão um bom dia, que nem agora o Fernando tá na faculdade. Então, às vezes eles entram ali, cadê ele pra mim? Eu digo, tá na aula, mas de novo? Então, é isso. É um dia por vez. Não existe uma fórmula mágica para adaptar esse paciente. E em concomitante com o paciente, a gente faz a adaptação da família. Porque, às vezes, o idoso normalmente adapta muito rápido e a família demora para adaptar. Por incrível que pareça. Então, acontece muito isso. A família demora mais tempo para adaptar que o paciente. Nossa, isso eu não imaginava. A segurança, né? Como eles não estão ali 24 horas, eles demoram mais tempo para ter confiança. Então, eles se preocupam mais, assim, e muitos carregam a culpa, né? Por mais eles tenham familiares e tenham clientes lá que confia na gente, faz tudo certo, tá tudo bem tranquilo, mas eles carregam a culpa, né? Não conseguiram se liberar desse sentimento e eles seguem do jeito deles, mas cada um, né? Eles também são pessoas e sabem pelo que passou, pelo que não passou, Sim. A sua relação. Tem gente que tem uma relação mais conturbada com seus pais, tem gente que tem uma relação muito próxima, depende muito, tem familiar que a mãe ou o pai morou a vida inteira na mesma casa, aí sente o vazio da casa, né? E as pessoas julgam muito, né? A gente vê muito casos de... Principalmente assim... Pega um idoso de 90 anos, os filhos deles têm 60 e poucos, né? 65, 60 anos. Esse público é o mais julgado, né? Porque a geração dessas pessoas
tenha que cuidar em casa. Como é que tu não tá cuidando em casa? Então, é um público que valoriza muito a opinião do outro. Então, é o público que mais sofre por institucionalizar. Tá. O público de 40, de 35, que acaba tendo que internar seu pai, não sofre tanto. Mas o público ali de 60 para cima é o que mais sofre, mais se culpa, assim, se julga. Que coisa, mais isso ainda pra lidar, né? O que vão falar de mim? O que as pessoas pensam? O que o vizinho vai falar que o meu pai foi para um residencial? Por que eu não cuidei? Todos esses questionamentos internos eles Esse têm, público né? aí, vamos colocar ele de 55 para cima, essa geração sofre mais. Da geração aqui de 35, 40 anos, que tem pessoas, né, que o pai sofreu AVC, não são pais tão idosos, ali 70, 80 anos, lidam muito melhor, né? Não levam tão a sério A opinião dos a outros. opinião da família, né? Porque às vezes até a família é mais reduzida, né? É. Mas o público de 55, 60 anos, Eles 65 é o público que mais sofre com o que vão dizer, né? Ou casos, por exemplo, não dos filhos, né? Do cônjuge, né? De estar colocando o seu esposo ou o seu, né? O que a sociedade vai dizer? Como que tu não cuidou do teu esposo? Mais é esposo, né? É mais comum a mulher internar O homem. o homem. O homem. Como que tu não tá cuidando do teu marido, né? Vai se separar do teu marido, né? Como é que tu vai viver, vai achar... Botou ele na clínica pra namorar. Entende? Sim, entende tudo. O Às preconceito... vezes a mulher nem consegue cuidar em casa. Não, porque ela também precisa. É outra idosa. Né? É idosa, ela precisa, às vezes, ela consegue cuidar dela, mas Exato. ela não consegue cuidar de outra pessoa. Então, Isso, ela sofre muito com, na cabeça delas, o preconceito da sociedade. Se ele existe realmente, eu não sei, mas no convívio nela e pra ela, existe. Ela se culpa muito nesse sentido, assim. Nossa. E quando eles chegam, assim, entram novos, né? Como que o restante da comunidade interage, assim? Eles conseguem ter tem alguma tática que vocês usam ou é natural deles? é natural, É né? natural, é por afinidade, é que nem tu trocar de escola. Né? Não infantilizando novamente, né? A ideia não se infantiliza. Mas pra quem tá de fora entender, assim, É que nem trocar de escola. Tu vai trocar de escola, tu troca de turma, as afinidades vão te puxando, né? E tu vai é o mesmo processo. Não adianta tu forçar nada que o automático vai... A gente intervém se a gente vê o isolamento. Se tinha o uma questão idoso aqui se também, busca começa a ter a tendência de se isolar, daí a gente interfere. Aí o que vocês fazem? Daí a equipe multiprofissional trabalha, né? Daí a gente trabalha com a família, vamos abordar esse idoso, vamos conversar, vamos trazer ele vamos para as estimular atividades. ele, assim. A gente faz uma ajudar. força-tarefa daí ali, mais focada nele. E a gente tem residentes também que ajudam a gente, eles são, tipo, vamos chamar ele pra fazer essa atividade junto, vamos conversar, então... Que legal. Eles trabalham, a gente começa Tem a os estimular. âncora lá, né? Tem os que a gente âncora, usa né? pra isso. Tem sempre os mais úteis ali, estão sempre querendo ajudar, né? Aí sim, quando a gente Que vê legal. que o isolamento começa a gerar um isolamento, a gente tem que intervir. Daí coisa tá tranquilo e a gente não intervém, daí a gente deixa gerar suas afinidades. Deixa ele naturalmente. E qual que é a filosofia de vocês? Do trabalho de vocês? Faça o seu melhor, né? Tente fazer o seu melhor. A gente trabalha nisso, tenta fazer o nosso melhor, né? Carinho, atenção, Amor, cuidado. cuidado, empatia. responsabilidade financeira, né? Não adianta ter tudo assim e quebrar, né? Sem qualidade, sem caixa, tu não tem qualidade, tu não tem comida de boa qualidade, tu não tem É verdade. um local mais adequado, né? Tu não consegue dar segurança pra tua Vocês vêm aqui equipe. pelo estúdio, né? Para ter isso aqui é dinheiro, É é caro. custo, né? Então, tem que levar esse... tem que ter toda essa parte humana, mas tem que ter É O uma empresa. administrativo também, né? É uma empresa e essa empresa, ela tem que se sustentar, né? Ela tem que ser autossustentável. Então, ela tem que... Quanto melhor ela for, mais qualidade eu consigo ter. Não existe projeto sem caixa, né? É verdade. Vou fazer tal coisa. Mas sem caixa tu só vai querer fazer, né? Tu não vai fazer. Então, a utopia de que... Né? Não existe. Não, o caixa é a segunda opção, Não existe. pode. Não. Até porque tua cabeça não fica tranquila se não Não. tem caixa. Não tem Exatamente. como. Então,
ela preza por isso, ela tem que ser sólida, né? Estamos buscando cada vez mais isso, que ela se torne mais sólida possível para enfrentar situações que às vezes colocaram ela em risco lá, né? O Covid, a política lá, a gente teve aquela crise de 2017 da Dilma lá, um pouquinho antes de quando ela saiu ali. Foi bem difícil também de ficar... Acho que foi pior que o Covid. Sério? Sério. A gente ficou, por exemplo, assim, chegou ao ponto de ficar quase 3 meses sem dar orçamento, né? Então, assim, foi bem aquela... Tenso. Tenso. Foi tenso. Nossa. Então, são situações que são ciclos, daqui a pouco podem voltar de novo, né? Sim. E o que vai te manter é tu ser sólido, né? É a constância, né? É constância. E qual o que vocês consideram o maior desafio em trabalhar com idosos? Manter uma equipe top. Uma equipe. É uma busca Uma constante. dificuldade, sim. É uma busca constante. Eu colocaria isso como É o grande O desafio. grande o desafio, assim, que a gente tem. Não, lidar com eles é tranquilo, é bom, é gostoso ali. Tá- Não é que o funcionário seja ruim, só é mais desafiador. É mais... As empresas estão desafiadas agora a lidar com essa nova geração que está vindo aí, né? Que, infelizmente, eu não vejo tu cuidando de idosos home office, né? Não tem Então, não trabalhando no final de semana. Então, é difícil tu Mas não cuidar à distância. entrar no gosto do adolescente, desse pré-adulto aí, né? Da pessoa que está entrando na... E às vezes até do adulto, que não se tocou, que já é adulto, né? Então, O adulto tardio. é complicado, sabe? Então, a mão de obra é um grande desafio. Manter a equipe Manter a- qualificada. Até porque eles, certo, se apegam ou, sei lá, se acostumam com o dia a dia ali e não querem ficar trocando, né? É horrível. É horrível trocar Imagina. a equipe. Troca de equipe para nós é muito ruim. Porque os voos têm manias, né? Cada um tem a Cada sua. um tem sua mania. E a gente tenta manter como eles gostam. Então, quando tu troca o funcionário, tu tem que ensinar tudo de novo. E os voos também se acostumam com aquela pessoa. Eu tenho paciente lá que quer tomar banho com determinada pessoa. E tu tem que... Porque gosta que a esponja Porque- vá no porque- sentido horário e não anti-horário. E aquela pessoa faz o banho da maneira como ele gosta. Então, a troca, o rodízio de equipe para nós, ele é muito complicado. Ele interfere bastante no nosso trabalho. E o que vocês consideram, então, o melhor ponto de trabalhar com idosos? É o dia a dia. O dia a dia. Né? O carinho não que a gente tem ganha de monotonia, né? Não, é todo dia um dia novo. Parece que é sempre a mesma coisa e não é. Não é? Né? As Eu pessoas... gosto de trabalhar com pessoas. Eu né? A nossa característica pessoal é gostar de trabalhar com pessoas. Então, quando a gente faz isso o dia inteiro, né? A gente gosta de lidar. Quando eu tenho que fazer a parte financeira lá, não é meu momento favorito, né? Eu gosto de estar com os voos. É bom, é gratificante, é o que a gente sabe fazer, né? Eu não me vejo fazendo programação de computador, por exemplo. Acho que cada um tem sua seu dom. habilidade, né? Seu dom. A gente gosta de fazer isso. E quando faz com gosto, tipo, eu acordo de manhã de boa, vou trabalhar, né? Não é, vou trabalhar. Que saca né? de segunda-feira, né? Que nem o pessoal fala, eu adoro segunda-feira. Tem dias, né? Não existe todos os dias tu vai, nossa. Com certeza. Mas assim, a maioria dos Às vezes dias... a gente quer férias também. A maioria dos dias tu vai, legal, vou trabalhar, né? Não é, vou, sabe? Isso eu acho que faz diferença. Sim. Tu acorda e vai com prazer trabalhar, assim, tu tem carinho, um ambiente bom, um ambiente... Onde tem vida, né? É um lugar onde tem muita vida. Aquilo ali pulsa, ele é dinâmico. É bastante... eu costumo... Não fecha nunca. Pior, né? Tá sempre... Desde que nasceu 23 a nossa nova estrutura ali, que a gente se mudou 23 de agosto de 2021, nunca mais desligou nada. O Fer disse uma frase quando um dia antes da gente se mudar, né? Uau. Que a gente desligou as luzes a última vez. Quando a gente foi arrumar para receber os pacientes no outro dia, domingo de noite. Ele olhou para mim e disse assim: olha, Viva, a gente tá desligando as luzes da última vez. Nossa. Porque é que nem hospital, né? Aquilo tem vida, né? É uma entidade, é uma instituição que, enquanto ela estiver aberta, ela não para. Não para de funcionar. Não para de funcionar. Então, assim, eu disse pra Vivi, era domingo de noite, a gente tava terminando de ajustar, que na segunda-feira de manhã a gente começar as mudanças, né? As mudanças já estavam feitas, tinha que começar a trazer os idosos. Uhum. Aí eu disse, a última vez que vai ficar vazio por completo, aquilo de qualquer hospital,
residenciais de idosos, empresas que nunca desligam, eu digo que elas têm alma. Porque acaba sendo mais do que uma obra, né? Porque é muitas histórias ali. Pensa que um hospital não vê de Nossa. histórias, né? É nascimento, é falecimento, é cura de doenças, e aquilo ali acaba, acho, criando uma... Tu olha pro Pompeia, tu sente a energia do Pompeia, né? Tu olha aquilo, tu vê que é diferente de tu olhar pro edifício Estrela na frente. Uhum. Eu, pelo menos, eu sinto essa diferença quando eu olho também. pro Pompeia, eu olho... Tu não tem a mesma percepção. Parece que eu sinto essa diferença da obra, assim, do prédio, né? Da estrutura física. Parece que o Pompeia pulsa, né? É o mesmo sentimento que eu tenho na nossa empresa. O que vocês sentem mais orgulho do trabalho que vocês fazem? Em tocar as pessoas. Chegar onde a gente chegou. Chegar onde a gente chegou. Olhar para trás, porque não foi uma caminhada fácil, não veio de bandeja, sabe? A gente passou bastante perrengue. Ainda passa, claro, né? Mas ver da onde a gente saiu e para onde a gente chegou. Então, e que nem eu tava te falando, né, que eu tava olhando as fotos antigas, ver quanta vida passou por nós, quantas histórias, quantas pessoas, quantas famílias, quanto tudo, assim, tu olha, que acompanharam a tua vida e acompanham até hoje, porque esses familiares, muitas vezes, o vô partiu ou voltou para casa, e eles continuam nos acompanhando, continuam conversando com a gente, então... Eu digo assim, para construir uma coisa tão sólida como vocês têm hoje nessa área, tem que ser muito bom, né? Porque não é tão simples assim, né? Não. A gente sempre tem coisas a melhorar, mas a gente faz um bom trabalho. Não existe uma empresa perfeita, né? É difícil. Tá sempre em busca de melhora, né? E uma coisa que me dá bastante orgulho hoje, né? A medicina foi um sonho que eu busquei muito tempo, né? Muito, muito, muito tempo. E sempre foi difícil, eu tive dificuldades de estudos e coisas, né? Para chegar, né? E hoje, poder pagar o meu boleto com o meu trabalho, com a minha empresa, não depender de ninguém para realizar um sonho antigo, é um prazer, é um orgulho, sabe? É um boleto, todo mundo sabe que é bem caro, né? E aí, tipo, eu não dependo eu digo, Vivi, eu vou pagar meu boleto da faculdade, né? E, tipo... Não tenho nada contra meu pai, tudo, graças a Deus me ajudou muito, né? Minha primeira faculdade também me apoiou 100%, né? Mas poder estar realizando esse sonho com as tuas pernas é que nem tu tá comprando o teu opalão antigo, né? É um sonho que tá realizando ali tá podendo realizar. O sonho da Vivi é viajar um monte, né? Então... ainda não chegamos a esse ponto de viajar um monte. Não deu ainda, mas vai dar. Tá indo, né? chegar, A gente está viajando com o dinheiro da clínica. Então, a gente está realizando os nossos sonhos dentro do nosso trabalho, da nossa empresa. E eu busco muito, uma coisa que me traz muita felicidade, é que os meus funcionários realizem seus sonhos ali dentro também. Né? Isso eu quero muito que... quem quis crescer comigo, quem quis estar junto, que realize seus sonhos profissionais ali. E que, realizando seus sonhos profissionais, consiga realizar os seus pessoais. Que legal. Né? A gente incentiva eles a estudar, a gente diz, vai lá, vamos estudar, vamos crescer junto com a gente, porque é importante. Eles, eu fico muito feliz se um funcionário está indo bem, assim, começa a melhorar de vida, me dá orgulho isso. A pessoa poder realizar o seu sonho dentro da minha empresa. Né? Isso porque muitas vezes o cargo, por exemplo, de cuidador de idosos, às vezes ele é um trampolim, ele não é um fim de carreira. Né? A pessoa está fazendo faculdade, vai fazer aquele cargo ali por um tempo, para depois seguir sua carreira, ou na minha empresa, ou em outra. Ou está fazendo um técnico de enfermagem, fica no tempo ali, porque... Então, mas mesmo assim, tem cargos que são mais definitivos e que a pessoa... assim, basou ali, tá criando a sua família, né? Eu digo assim, Vivi, é uma responsabilidade. 43 pessoas no dia 5 depende de ti.
Às vezes a conta de luz dela, a conta de água, a conta, a comida que ela vai botar, depende. Claro, ela trabalhou para isso, merece, mas é uma responsabilidade, Com certeza. né? Ter esse dinheiro, poder pagar em dia, graças a Deus a gente nunca atrasa, né? A gente é muito certinho nisso aí, né? Então, isso para mim é um outro orgulho, né? De ter todas essas pessoas que a empresa faz parte da vida delas, né? E até porque a estrutura precisa dessas pessoas para fazer funcionar, né? É verdade. E é o que eu falo pro o dono no investidor. Devia ser incentivado muito isso. Porque a quantidade por exemplo, se ele tivesse guardado aquele dinheiro numa aplicação bancária, seriam 43 pessoas desempregadas. Eu não estaria cursando medicina. Olha a economia Quanta vida acontece que uma através disso. empresa ali, que ele fez um investimento inicial, né? Que ele poderia, para ele, não mudaria nada. Tá lá no banco, ganhando os juros dele lá. Mas estaria fomentando o quê? Né? Aí ele investiu. Né? Que o dinheiro no banco não investe, ele não prospera o país, né? Mas ele aplicou. Ele gerou toda uma mão de obra de construção civil, ele gerou material de construção. Eu gasto um monte de impostos, eu compro comida, eu pago salário, é INSS, é FGTS, é gente, né? É um ciclo que, se as pessoas entenderem que quanto mais investir, mais a roda não para, né? O Luciano Hang é campeão em falar isso. Eu acho que ele tem várias coisas que é meio louco, assim, mas isso é um ponto muito certo dele, né? Que ele não aplica, ele aplica investindo, né? Ele gosta de aplicar investindo. E é fato, né? Quando ele abre uma loja, quantas pessoas Isso é verdade. quanta coisa que ele gera, ele podia estar o dinheiro dele lá guardado, já não precisaria mais estar abrindo loja, né? Então, a gente tem que respeitar quem faz isso, valorizar, fazer isso. Não é fácil. Que a pessoa bota, às vezes, tudo o seu em risco para estar fazendo isso, né? E isso o empresário é muito mal visto no nosso país, né? E não querendo vangloriar, mas não é só flores, gente. É muito... E quando as coisas dão certo, isso traz orgulho. Muito legal conhecer mais da história de vocês.